Bom, gente, vamos lá. Por favor, eu quero que o senhor se apresente. O que levou o senhor o karatê? Bom, eu desde criança eu sempre tive uma tendência muito grande assim para a cultura oriental, né? Eu morava em Batatais, que é uma cidade perto aqui, e eu vim para Ribeirão em julho de 73. E o meu irmão conhecia um professor de karatê aqui em Ribeirão Preto, foi me apresentar, e quando foi dia 7 de agosto de 73, eu comecei a praticar o karatê, né? Ele era um médico chamado José Carlos Pégulo, e a gente treinava numa academia de judô. Em 75 ele precisou sair, e o sensei do Toshio Ozawa, que era do judô, tinha quase 80 alunos, ele começou a treinar com o sensei Sagara, né, para não perder esse caminho. Em 78 ele entrou na Procuradoria Geral, e como eu era aluno mais adiantado dele, ele me apresentou para o sensei Sagara, e eu fui começar a treinar em São Paulo em novembro de 78 com o sensei Sagara, né? Mas foi assim, paixão à primeira vista, né? Eu sempre fui apaixonado, eu já fiz vários esportes, mas o karatê, eu imagino que seja de outra vida, é uma coisa inexplicável, né? Eu nem me imagino não treinando karatê, né? Parece que faz parte da vida já. Então, parece que a vida me encaminhou naturalmente para esse caminho aí, né? Do karatê, de ter bons mestres, né? Que eu considero o Sensei Sagara um ser iluminado, né? E então eu tive esse grande privilégio, e continuamos tendo ainda esse grande privilégio de continuar com o Sensei Nakama, né? Que ele é outro ser iluminado que se dispõe aí a manter vivo esse conhecimento que o Sensei Sagara trouxe para nós, né? Então foi assim, eu fiz engenharia, entrei em engenharia em 76, eu acabei pagando terceiro, quarto e quinto ano da engenharia, eu paguei dando aula de karatê, então foi bem bacana. Então eu nunca parei com o karatê, sempre foi paralelo minha atividade profissional, eu sempre dei aula, né? Continuei. Então foi uma coisa de história assim de vida, né? Então Realmente nós temos essa felicidade, né, do Senpai Nakama estar dando essa continuidade, né? É praticamente uma ligação que a gente tem direto com o Sensei, né? Com certeza. Tanto a parte técnica como o que o Sensei Nakama nos passa em relação à postura na vida, né? Eu acho que, sim. E já que estamos falando em postura na vida, Sensei, né? Fala-se muito em Do, ou Michi, né? Também, o caminho espiritual, né? Todas as artes japonesas, né? Elas têm o Do no final, né? Eu fico impressionado com a cultura japonesa, que é capaz de fazer de uma coisa do cotidiano uma prática espiritual. Por exemplo, tomar um chá. Né? Tomar um chá, ou seja, o chado, né, que é a cerimônia do chá, né? Eles são capazes de transformar um simples ato de beber o chá em algo profundamente espiritual, né? Então, eu penso assim que, antes de mais nada, antes de tudo, né, quando estamos pensando no karatê como caminho, nós temos que perceber que estamos adentrando uma dimensão espiritual, Sensei. O que o senhor diz? Com certeza. Ninguém pratica a pessoa pratica judô. Ninguém pratica aiki, pratica aikido. Ninguém pratica ken, pratica kendo. E a gente não deve praticar karatê, é karatê do. Né? O do ele tem que faz parte, né?
se a gente praticar só o karatê, é como a gente ficasse observando o iceberg só na parte de cima, assim, e não usufruísse toda aquela parte que está escondida, né? Então a gente vê assim que toda a cultura oriental tem essa questão da busca da espiritualidade. Então dojo significa local de iluminação. E é bacana entender que o karatê não é uma luta marcial, é uma arte marcial. E a arte é a ciência de se fazer cada vez melhor. Então é nas coisas simples do dia a dia que a gente busca fazer o melhor. Ao buscar fazer o melhor, né, é o caminho do nosso autoaperfeiçoamento, né? Então, o karatê do Sensei Sagara tridimensional, né, falava mente, corpo e técnica, né? Então, mente, corpo e técnica são inseparáveis, né? A grande tendência nossa é que o nosso cérebro, ele tem uma tendência muito grande a economizar energia. Então ele coloca, uma vez que a gente aprendeu, ele coloca lá para funcionar no modo hábito, que é o modo mecânico, automático e inconsciente. Aí fica só corpo e técnica. Então, de repente, a pessoa ele aprendeu um movimento de alguma forma não correto, ele vai perpetuar. Né? É que nem o João de Barro. O João de Barro, daqui 50 anos, vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa. E a ideia do aperfeiçoamento é que a gente está sempre em busca de querer, amanhã eu vou estar melhor que hoje, depois da manhã melhor que amanhã. Eu tenho que ter esse desejo, chama insatisfação inspiradora. Tipo assim, eu não sou só isso, eu posso ser um pouquinho mais, eu posso melhorar, aqui que eu posso melhorar. Então, a grande questão, Hélio, eu acho que assim, a gente aprender a trazer atenção para o presente, para nele ficar consciente, né, sentindo o que está fazendo. Eu acho que até esse é um dos motivos do Mokuso, é para você esvaziar a tua mente, se desconectar da tua vida lá fora, para você estar completamente presente naquilo que está fazendo, né? E, então esse sentimento de consciência, de procurar fazer o melhor, né? Eu acho que a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia. Você chega em casa, o tapete está desarrumado, naquele momento é você e o tapete, não tem passado e não tem futuro. Tem o tapete e a oportunidade de você fazer o melhor. Então você vai lá, estica com carinho, do modo mais perfeito possível. Você vai lavar um prato, você vai estar presente, lavando o prato da melhor forma, né? Então acho que é bacana no dia a dia a gente incorporar essa ideia, né? De procurar fazer o melhor. O Sensei Sagara falava assim, que o nosso karatê, ele tem que funcionar na sociedade. Porque nós temos um poder muito grande de atuar no meio que a gente vive. Então, existe uma lei da reciprocidade, que as pessoas tendem a nos devolver com a mesma moeda que a gente dá para os outros. Então, a gente vê lá no livro do Sensei Funakoshi, Karate Do, Meu Modo de Vida, ele fala que a gente tem que ter uma força interna para lutar contra um tigre, mas externamente nós temos que ter uma gentileza para agradar uma criança, né? Essa questão da cordialidade. Então, eu acho que no nosso dia, esse espírito, né, da gente poder envolver uma sociedade e levar essa serenidade, né, que é o Heian, uma tranquilidade, onde quer que a gente vá, nós vamos com isso construindo uma sociedade de paz, uma sociedade melhor. Eu acho bacana a gente não ficar no karatê dando chute, soco apenas, né, fazendo kata, tudo isso é muito bom, muito maravilhoso. Mas é bacana aplicar isso no nosso dia a dia. Mesmo porque o Dojokun, né, não está lá fazer 500 katas, tudo bem, vamos fazer, mas são princípios de formação de caráter, de transformação do nosso ego, né? Então, esse do realmente é uma busca de um crescimento espiritual. Se existe uma palavra, né, que pode ser uma síntese disso tudo, é aperfeiçoamento, né? A busca pelo aperfeiçoamento, não a perfeição, porque isso é impossível, mas sim, esse desejo do aperfeiçoar, né, é que nos vai dar toda a motivação e fazer buscarmos, né, as forças necessárias para que a gente supere uma limitação, né? Eu vejo que essa questão, né, do desenvolvimento interior,
mais do que nunca, sensei, hoje é fundamental. Eu vejo situações em que muitos karateka veteranos, né, de repente estão sem chão, né, nesse caminho, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, um momento de grandes incertezas, né, e eu acredito profundamente, né, nos princípios que norteiam, né, o praticante do karatê, como guia, como referência para que a gente possa realmente estabelecer uma postura, né, mais carinhosa, sim, também, né, mais corajosa diante das dificuldades Sim. da vida, né? Então, quando a pessoa não suporta a carga, a pressão externa, ela provavelmente ela vai perder o prumo, né? Então, eu penso assim, que o karatê nos traz toda essa possibilidade de, como o senhor falou, de nos mantermos conscientes, de nos mantermos como observador do que acontece lá fora. Eu costumo dizer, estar no olho do furacão, né? Tudo girando em volta, estamos ali no centro, observando tudo e não entrando nesse movimento caótico, né? E tudo passa pelo treinamento. Eu venho falando muito do karateka papagaio. Karateka papagaio, né? Eu digo assim, a gente pega um papagaio e começa a repetir a frase para o papagaio, né? De repente o papagaio vai estar falando igual a nós, tonalidade e tudo, mas ele não tem consciência do que fala. Então eu vejo com muita preocupação, sensei, a preocupação pela forma estética apenas, pela performance, né? Competição, né? Objetivo único, medalha, e aí perde-se o fio da meada, que é o principal, é esse caminho interior. É verdade. Nós tivemos um grande privilégio de ter recebido o Sensei Sagara, né? Todo esse manancial de cultural, porque não veio só o karatê, veio toda uma cultura de filosofia. E muitas vezes a gente vive numa sociedade aqui no Ocidente materialista, consumista, o ego está acima de tudo, né? E o Sensei Sagara sempre falava assim, que o nosso karatê não é de samurai sem honra, né? Não é mercenário que troca aula por dinheiro, né? Ele falou assim, você pode dar aula para 100 ou para 1, é a mesma coisa, né? Então ele falava que nós não precisamos, não temos que fazer campeão de pódio, campeão para a vida. Então, é importante entender essa questão, porque se eu for só no esporte, e se o meu objetivo maior é esporte, é o ego inferior meu, que eu quero ganhar, quero me sentir superior aos outros, quando acaba meu estado de performance, se eu não tiver mais nada que me sustente, acabou, né? Ele jogou fora todo um potencial, né, de vida que o karatê, o caminho do karatê poderia dar a ele. Então, eu acho que o karatê é uma volta para o nosso centro. Quanto mais a gente se integra, essa busca interna do nosso centro, mais gera uma estabilidade emocional, que é o Fudoshin, né, o coração imperturbável, né? Então, essa história de você ter a mente serena, eu acho que o karatê gera essa segurança interna, essa tranquilidade interna. O próprio Heian, né, é a tranquilidade. Eu acho que é muito importante, quanto mais a gente está sereno, mais você está estabilizado emocionalmente. É como um lago, você joga uma pedrinha, faz 2 ondinhas e já voltou normal. Então, não importa como está lá fora as dificuldades, os problemas, você vai ter uma serenidade que vai fazer com que você reaja de uma forma diferente em relação aos problemas da vida, né? Eu lembro que uma vez, o sensei estava conversando com o sensei, ele disse assim, quando eu era mais novo, tinha sua idade, eu gostava muito de desafios, quer dizer, já sabe, né, desafios, né?
Porque Sim. naquela época era muito comum, né? Sim. Sensei dizia que quando dava aula lá na Praça da Sé era comum aparecer um sujeito desafiando, né? Até japoneses mesmo iam desafiá-lo. Olha aí. E ele falou que agora, né, já com aquela idade já, né, seus 60 anos, o Sensei disse para mim, agora, meu grande desafio é vencer sem lutar. Eu era muito novo, eu não entendi o que é vencer sem lutar, né? Bom, ele nos provou no episódio, né, que eu gosto de contar essa história, porque pouca gente sabe, que ocorreu no Iraque, no primeiro conflito do Iraque e Estados Unidos, né? Em 92, eu acho. Em 92, né? Haviam reféns japoneses e que o governo japonês já tinha esgotado as negociações e já tinha abandonado praticamente. Aí o irmão do sensei, Anton Inoki, que na época era senador no Japão, né? Ele teve a ideia. Anton Inoki foi um ídolo na luta livre lá no Japão, né? Tornou-se empresário de lutas. Bom, o Inoki teve a ideia de reunir uns lutadores, né? E alguns karateka para ir ao Iraque, né? No intuito de fazer uma demonstração, mas na verdade era para iniciar uma negociação com o filho do Saddam Hussein, que na época era o presidente do Comitê Olímpico Iraquiano, né? Aliás, um psicopata, né? E então foi uma estratégia levar lutadores para o Iraque naquele momento, mas na verdade era para negociar a libertação dos reféns. E Sensei Inoki chamou Sensei Sagara e aí convidaram também Sensei Asai, né, para participar dessa delegação visando a libertação dos reféns iraquianos. Muito bem. O governo japonês disse, ó, vocês vão, mas, né, nós não responsabilizamos por nada. Eu lembro que o sensei disse que cada um teve que fazer um seguro de vida, né? E foram. Aí o sensei conta, né, que chegaram lá e tentaram várias vezes marcar reunião com a autoridade, né, maiores autoridades para libertar, e nada. E foi passando os dias, foi se esgotando o prazo, já próximo ao bombardeio que houve, né, que o Bush disse que tinha tal dia. Então, todos estavam estressados, cansados, e o sensei, daquele jeito dele, foi chegando nos iraquianos, né? Conversava com um, conversava com o outro, e chegou até um oficial de alta patente, disse assim, olha, faz assim, ó, tenta marcar uma reunião com o filho do Saddam Hussein, para mim, né? E conquistou, né? E aí, uma noite, diz que vieram e solicitaram ao Sensei Sagara que acompanhasse. Diz que todo mundo ficou apavorado. E o Sensei foi junto com os oficiais. O Sensei foi levado para um estádio de futebol. Estava tendo um jogo da seleção iraquiana, né? E Sensei foi apresentado ao filho do Saddam Hussein, né? Sensei conta que, né, toda aquela a guarda, né, em volta, tal, né? E Sensei começou a conversar com aquele jeito dele tranquilo, calmo, né? Aí o Sensei começou, né, a criar uma empatia, né, uma afinidade, quando disse assim, olha, eu sei o que vocês estão passando, porque na época da Segunda Guerra Mundial eu morava em Tóquio, quando foi bombardeada. Eu entendo muito bem, né, o sentimento de vocês. Pronto, ganhou o camarada, né? Sim. E você lembra que o sensei, quando viajava, ele levava um álbum de fotos? O sensei gostava sempre de mostrar as fotos, né? Que ele ia em alguns lugares, tiravam com as pessoas, né? Você lembra disso? Né? E ele estava com um álbum, né, de pessoas
ilustres que ele conheceu pelo mundo todo, né? Sensei mexia com... Ele também trabalhava no intercâmbio cultural, econômico entre países, né? Então Sensei participava de muitas atividades na área de financeira. Então conhecia gente poderosa, né? Então Sensei pegou o álbum, né? Falou assim, eu sou muito amigo do Pelé. E mostrou o álbum para o camarada. O camarada falou, o senhor é amigo do Pelé? Aí Sensei, já foi jantar várias vezes em casa, né? Aí não sei o que, blá, blá, blá. E o Zico, né? Ah, Zico, né? Aqui, ó, Zico, aqui, ó. Pronto. Ganhou a confiança que dispensou até os guarda-costas, né? E ficaram conversando. Aí, na hora de ir embora, o filho do Hussein disse, eu vou conversar com meu pai, tá? E vamos ver o que acontece. Bom, aí esgotou o prazo, estava no aeroporto, de repente parou uns ônibus, né? E naquele ônibus estavam os reféns japoneses e outros que ficaram, que não eram japoneses, e libertaram, né? Então, isso foi um exemplo daquilo que o Sensei dizia em relação ao Karatê. Quais os benefícios que o Karatê nos traz? Um deles é Fudoshin, né? De você manter o centro, de você ser o observador, mesmo correndo risco de vida, tá? Sim. E mais uma história que eu não vou contar hoje, que também é um outro... Deve ser da Serra Pelada, né? Que ele foi lá... Da Serra Pelada, né, que... Bom, rapidão, gente. Ó, Serra Pelada, Sensei estava tentando resolver um problema, um conflito enorme entre interesses de uma multinacional com as pedras preciosas de Serra Pelada, Federação de Garimpo, e aí Sensei foi... Quando ele desceu no aeroporto, apareceu um camarada, disse para ele assim, pode voltar, senão você vai morrer. Aí o cara falou assim, então me mata porque eu não vou voltar. E aí o cara se assustou, né? Enfim, é isso, Fudoshin, né? Você sabe que ele chegou lá para conversar com os garimpeiros, levaram ele para um subsolo, falou, não, leva ele para o subsolo que ele é ninja. Então ele entrou lá, todo mundo armado assim, todos eles armados, aquela serenidade, ele conseguiu conversar, resolver o problema, né? Perfeito. Então, eu acho que isso aí que é uma verdadeira prática, assim, no nosso dia a dia do Karatê Do, né? Que é você manter estado de serenidade, de equilíbrio interior. Porque eu acho que a grande parte do sofrimento humano, Hélio, está ligado à falta de autocontrole. Perfeito. Né? A pessoa perde o controle, fica nervosa, irritada, estressada, preocupada, agitada, xinga, briga, grita, fica doente, tem infarto, separa. É muito sofrimento por conta da falta do autocontrole. Isso está no Dojokun, conter o espírito de agressão, né? Conter o espírito da impetuosidade, sabe? De você agir, né? De forma reativa, né? Movido pelo impulso, né? Quantas pessoas, né, karateca que infelizmente não tem essa capacidade, né, que está no Dojokun, conter o espírito de agressão, né? E por tão pouco, colocam por terra tudo aquilo que construiu ao longo dos anos. E você está muito certo, sonho, né? Uma das causas do sofrimento humano é justamente a falta de controle. E no Budô, essencialmente trabalhamos o controle, tanto no aspecto físico, né, do controle físico, como no controle das nossas emoções e sentimentos. Com certeza. Você pega lá a fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, né? Então, hora nenhuma será uma boa escolha ficar nervoso, irritado, estressado. A tua razão vai dizer, não, porque esse não é o melhor caminho, né? Perfeito. Então você vê quantas doenças que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse um equilíbrio, um autocontrole, mente serena. Nós sabemos que a mente estressada, ela libera cortisol, adrenalina, que vão acidificar o organismo, vai propiciar aparecimento de doenças.
A mente serena, né, ela libera hormônios de bem-estar que vão alcalinizar o corpo. Então é bacana entender essa questão do Mokusô, da gente procurar essa ideia de manter o estado de mente serena o tempo todo, né? Então são muitos benefícios, né? É interessante assim, se você pegar quais são as principais riquezas, né, da nossa vida, né? Que é paz de espírito, saúde vigorosa e relações harmoniosas. Então você pega assim, a pessoa tem a mente estressada, não tem paz de espírito. Daqui a pouco ela está com úlcera, vários problemas, também não vai ter saúde. E vai estar, tipo assim, ó, a pessoa está com raiva, coração está agitado, palavras agressivas, vai gerar relações tensas. Então não vai ter relações harmoniosas. Você pega a mente serena, coração tranquilo, palavras agradáveis, relações harmoniosas. Então, esse caminho do Do, né, que é eu até queria falar um pouco sobre isso, Sensei. Uma coisa importante é a gente resgatar a nossa identidade, que nós somos seres naturais, nós não fomos feitos em fábricas, nós somos filhos da mãe natureza. E na natureza existe um modo de funcionamento. Então, o símbolo do Do é aqueles dois peixinhos do Yin e do Yang. Né? Então tem o dia, a noite, alto e baixo, movimento, recolhimento. Pega o Ikebana, tem uma flor alta e uma baixa. Né? Então, por exemplo, a terra, ela se move em silêncio, a grama cresce em silêncio, a árvore cresce em silêncio, o rio flui em silêncio. Então, essa associação do movimento com a quietude é o modo como nós fomos feitos para funcionar. Então, você pega o Karatê, a gente faz o Mokusô, a ideia que é esvaziar a mente para a gente copiar o modo natural de ser. Então, o Karatê é uma meditação em movimento. Então, é bacana entender essa questão. Qual que é a questão? Hoje em dia as pessoas têm vida sedentária, em vez de ter corpo em movimento, e a mente está estressada, 1000 por hora. Está andando na contramão das leis naturais. Aí, assim, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Então, acho que é bacana entender essa questão do modo de ser, é uma escolha. A pessoa que escolhe ser, mesmo que inconsciente, ela escolhe ser estressada, nervosa, irritada, intolerante, impaciente, qualquer coisinha fica nervosa. Esse caminho é um caminho, só que é um caminho de sofrimento, de dor. E quem nos criou para a gente ter saúde e ser feliz. Só que a felicidade está intimamente ligada ao nosso estado mental, emocional, que é esse modo de funcionar como a natureza fez. Movimento para o corpo, quietude para a mente. E a quietude, como eu vou obter quietude? É vindo para o presente, prestando atenção no que está fazendo. Porque geralmente a nossa mente está no passado, que já foi, e no futuro que não chegou. Que são dois, a gente não tem potencial nenhum de agir nesses dias. O único poder que a gente tem é de vir para o presente, prestar atenção e fazer o melhor. Então, quanto mais atenção a gente presta naquilo que nós estamos fazendo, mais a mente esvazia, mais o coração se acalma, mais a gente faz melhor e bem feito uma vez só. Então é bacana entender essa questão de escolher, né? Tem uma historinha de um samurai. Ele foi perguntar para o monge, falou assim: monge, você poderia me dizer o que é céu e o que é inferno? O monge falou assim: imagina que eu vou falar isso para você. Você é uma desonra para a classe samurai. Você exala mau cheiro. A tua espada é enferrujada. E esse samurai foi ficando muito enraivecido. E o monge insultando. De repente esse samurai, ele tira a espada. A hora que ele foi cortar a cabeça do monge fora, o monge serenamente falou assim para ele: isso é inferno. E a hora que o samurai compreendeu a tamanha devoção do monge, que para poder passar um conhecimento para ele, correu o risco de perder a própria vida, o samurai foi se acalmando e agradeceu, e o monge falou: isso é o céu. Então é bacana assim, entender essa questão de céu e inferno, não é depois que morre, é aqui agora. E o Do, ele tem que ter esse papel, a gente tem que introjetar o lema do Karatê Do na nossa vida. Não é só porque
Existe uma tendência nossa, sensei, de fazer Mokusô como se fosse um ritual, ler o Lema do Karatê-Do, Dojoku e tal, como se fosse um ritual. Eu tenho que entender o que é aquilo ali para trazer para a minha vida, que lá faz parte do aprendizado do Karatê. Eu tenho que refletir e procurar me modelar segundo aquilo lá. Então, quanto mais eu trago aquilo lá como um modelo de vida, eu procuro colocar meus atos, incorporar aquilo no meu dia a dia, né? Naturalmente, eu vou ser uma pessoa diferente na sociedade. Naturalmente, a minha atuação na sociedade vai ser diferente. O modo como eu vou reagir em relação a uma pessoa, o meu poder pessoal vai aumentar. Porque quanto mais eu modelo o meu caráter, mais eu melhoro a minha reputação. O caráter é o que eu penso de mim, a reputação é o que os outros pensam de mim. Então você pega assim, por exemplo, você fala assim, eu gostaria de construir fazer uma reforma em casa. Você conhece algum pedreiro bom? Eu falo, nossa, eu conheço, ele era muito bom, só que ele bebe final de semana, aí ele não vai na segunda-feira, ele xinga, fala palavrão, ele xinga os funcionários na frente de todo mundo. Aí você fala assim, mas você conhece outro? Fala, ele é muito bom, não é tão bom quanto o primeiro. É uma pessoa idônea, sóbria, educada, você pode deixar a tua casa na mão dele. Então, para quem que você vai dar o serviço pegar? É para o segundo. Então, o nosso caráter é uma parte da nossa essência que tem um peso muito grande na nossa profissão, na nossa especialização. Não adianta a pessoa ser um PhD em tudo, mas ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, que desfaz os outros. Então é importante, assim, quanto mais eu incorporar no meu caráter, né, esses princípios do Karatê, eu vou poder agir com esse modelo no meio que eu viver, onde eu estiver vivendo, as portas vão estar sempre abrindo, as pessoas vão me tratar sempre bem, porque eu estou tendo um poder de ação na sociedade de uma forma diferenciada. Então, acho que é importante entender essa questão da pessoa ir treinar Karatê, não ficar olhando lá para os Dojokun só como sendo umas palavras que vai repetir textualmente. É bacana entender, incorporar aquilo aí. Eu acho que é bacana entender isso aí para o nosso dia a dia, né? Faz diferença. Com certeza. Isso é um reflexo próprio, né, como o senhor disse, dessa nossa sociedade, né, uma sociedade competitiva, materialista, que pressiona, né, e que tira toda essa nossa natureza. Né? Antes de tudo, somos animais. Nós somos animais. Sim. Só que um animal que tem uma consciência. Né? Então, o senhor estava falando sobre o símbolo do Tao, né? Do Yin Yang. Né? Nós somos um animal, por outro lado, somos seres conscientes também. Acontece que, na cultura que a gente vive, a tendência é eliminar uma parte e ficar com a outra, e ficamos divididos, né? A palavra indivíduo significa não dividido, integrado, mente, corpo, né? Razão e coração. E quando não há essa integração, existe a dissociação. Né? Sim. Ou seja, a pessoa sente uma coisa, pensa outra e faz algo totalmente diferente. Né? Não tem coerência, né? Não existe uma coerência. Existem por exemplo, o que é a pessoa enveredar, né, para o caminho da adicção, né? Seja da droga, do álcool. Né? É uma atitude antidestrutiva. Um animal, jamais ele vai querer o mal dele, porque ele tem um instinto de preservação. Né? Então, cabe a nós promovermos, né, essa capacidade instintiva de sobrevivência e trabalharmos junto com a consciência, para que então nós tornemos um animal, podemos até dizer, um animal divino, em termos de realização. Porque o que diferencia nós dos animais é que a gente tem as mesmas reações instintivas, mas nós temos o sonho. Nós temos essa capacidade de projetar para o futuro, né? De idealizar uma obra, de imaginar. Né? Mas, infelizmente, por causa dessa dissociação entre o sentir com o pensar e o pensar com o agir, nós vemos a destruição hoje cada vez mais
espalhada pelo mundo em forma de guerras, em forma de devastação da natureza, em forma, né, de atitudes pessoais destrutivas. Né? Sim. Vemos hoje pessoas obesas, né? Sabe que está caminhando para um caminho perigoso, mas a vontade, o desejo é mais forte do que o instinto de preservação. Né, Sensei? Eu queria que o senhor falasse, então, dessa relação instinto e consciência, porque, afinal de contas, somos um animal. Sim. Uma coisa bacana é assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo. A gente consegue se mudar e, com os nossos exemplos, mudar quem está ao nosso redor, né? Uma coisa que eu gostaria de falar que me passou assim também, dentro desse contexto, é se a gente pegar o ideograma da palavra tal, que é o do, né? Então, não sei se todo mundo vai lembrar, né? O karatê do é a última ideograma lá final. Então ele tem ali 2 pontinhos, um risco, depois um risquinho com 3 pontinhos, depois aquele símbolo lateral que é o caminhar. Então, a parte interna é si próprio. E a lateral, aquele risco, é o caminhar, fazer. Mas esse si próprio, se a gente for separá-los, os 2 pontinhos em cima é yin e yang, o tracinho, que é o número 1, ele simboliza o universo. E o desenho de baixo é cabeça. Então, é o caminho de você se integrar nesse modo de ser do universo. Nós da condição de yin, universo yang. Que modo que é esse? Esse modo do vazio, que o Sensei Funakoshi fala do vazio do karatê. Muita gente acha que karatê mão vazia é luta com mão vazia. Esse vazio é um estado mental que está em conexão com o modo do universo. Então, quanto mais a gente se integrar nesse modo de ser do universo, que é você entrar no estado de onda alfa, vir para o presente, dar seu melhor, naturalmente você vai ter uma vida melhor. Essa questão de... a nossa mente, Hélio, ela é muito condicionável, muito afetável, muito sugestionável. E nós temos uma tendência a se adaptar ao meio no qual nós vivemos para nos tornar aceitos. Então, se você tem por exemplo, a pessoa nunca foi numa igreja católica, e ela vai lá no casamento do amigo e tem uma missa ali. De repente o padre fala alguma coisa, todo mundo levanta, ele não sabe de nada, fica sentado. Só que ele vai ficar incomodado. Daqui a pouco o pessoal senta, daqui a pouco todo mundo levanta, aquilo lá vai incomodando ele, porque as pessoas começam a prestar atenção nele. Na terceira ou quarta vez, ele começa a levantar junto. Então nós temos uma tendência a nos amoldar ao meio no qual nós vivemos para ser aceito, para não ser expulso. E essa tendência, muitas vezes, a gente acaba absorvendo hábitos que não são tão saudáveis. Por outro lado, a nossa mente, quando é criança, tudo aquilo que a gente viu os pais fazendo, os parentes na escola, filme, a gente foi modelando. Então, a nossa mente ela tem uma modelagem, que não é a melhor, né? Foi baseada naquilo que a gente aprendeu. E como a gente vive numa sociedade heterogênea, assim, não é uma sociedade, é uma sociedade que preza muitos interesses de empresas, que estimula vícios, então tem autoestima baixa, muita culpa, opressão, muito de crítica. A gente acaba crescendo dentro desse contexto e a gente acaba não tendo um norte. Daí que é importante a busca do autoconhecimento, porque senão, de repente, eu passo a ser um ser que fico reagindo. Por exemplo, você pega uma modelagem de mais de 3.200 anos, que é a lei de Moisés, que ele falava, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Na época, foi bom que com isso o pessoal falou, não, eu não vou bater não, porque eu não vou xingar, porque vai me xingar, não vou bater, porque ele vai bater. Mas hoje isso já não é uma coisa boa, porque isso é uma atitude destrutiva. Mas
é possível que até hoje existam pais que falam assim para o filho, olha aqui, menino, se alguém te bater na escola, você não seja bobo, você bata também. O que ele está modelando na mente da criança? Vai ser um adulto que não leva desaforo para casa. Só que essa atitude é uma atitude destrutiva. Ele tem uma modelagem que faz esse instinto, que a gente já tem esse instinto, né, animal, né? Então, eu acho assim, trazendo para o Karatê, nós temos até um dever, uma missão, melhor dizendo, muito grande de levar num meio onde existe tantas pessoas com padrões mentais não tão bons, né, não tão coerentes, né? Nós temos primeiro, nos tornar o modelo que a gente quer passar para o outro. Porque não adianta eu falar uma coisa e não ter essa coerência, como você falou. Eu tenho que ter uma coerência daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, do que eu penso, para que eu possa ser um exemplo, né? Porque se eu falo uma coisa e faço outra, eu não vou ter exemplo nenhum. Não tem poder moral nenhum de convencer os outros, né? Desculpe interrompê-lo, sensei, mas esse dia eu estava conversando com o senpai na cama. Aí o senpai falou assim, quando eu treino Meikyo, eu lembro do sensei Sagara, né? O espelho, né? O espelho límpido, né? É bem isso, né? O sensei nos deixou um legado, nem tanto pelas palavras, mas Sim, pelo exemplo que ele nos dava, né? Continuando. E aí, outra questão. Diante disso tudo, o papel do sensei hoje na sociedade. então é muito grande. Eu penso assim, como que alguém pode ter cruzado o caminho do Sensei Sagara e não ter... Eu não consigo entender assim, a pessoa ter bebido tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto exemplo, e às vezes a pessoa não deu continuidade a isso, né? Às vezes a pessoa dá na vida dela, mas eu acho assim, o Sensei hoje, os professores, né? Eu acho que além de pensar em dar aula, ganhar dinheiro, eu acho que ele tem um papel muito grande na transformação moral porque se você afeta positivamente a mente de 10 pessoas, de 20, de 100 pessoas, você vai multiplicar, porque essa pessoa, ele vai agir na sociedade, ele vai se relacionar com mais 10, 15, 20. Isso aí é exponencial. Pois não. Deixa eu fazer uma parte. Um dia, eu falei com o sensei assim, sensei, esse camarada aí que está aproximando de novo do senhor, só anda falando mal do senhor, né? Como é que o senhor, né? Tipo assim, né? Eu querendo que o sensei falasse, né? Aí o sensei falou assim para mim, Arakaki, mas é através dele que nós vamos chegar em tantas pessoas. É verdade. Né? Olha a sabedoria. Continuando, sensei. Mesmo porque, veja bem, eu acho assim, naturalmente a gente acaba atraindo as pessoas da mesma frequência, mas se eu tenho alguém que na minha relação que não é tão bom, se não for eu ali para poder mostrar alguma coisa boa, quem que vai ser? Então eu acho muito importante assim, esse poder moral, porque quando a gente tem uma atitude que é coerente com os teus pensamentos e atos, você passa a ter um crédito moral. Você passa a ter uma reputação positiva devido à melhoria do teu caráter. Isso aí vai dar a você, vai dar ao sensei, né, uma autoridade moral que ele vai ser seguido. Porque imagina assim, uma pessoa fala, hoje ele está de bem humor, amanhã está de mau humor. Hoje está de bem humor, amanhã é mau humor. Ele não tem uma permanência, não tem uma constância naquele modo, né? Aí daqui a pouco, o dia que ele está bem-humorado, ele vai falar assim para alguém, você precisa ficar mais bem-humorado. O outro vai falar assim para ele, olha só quem está falando. Porque ele não construiu um crédito moral. A pessoa que tem uma permanência, ele se transformou, porque eu acho que a primeira coisa, eu tenho que incorporar na minha vida aquilo que eu estou aprendendo, para depois passar, para não ser um papagaio como você falou. Né, o papagaio, ele repetiu, mas ele não incorporou, ele só fala, mas ele fala uma coisa, mas ele não é aquilo que ele está falando ainda. E quando a gente passa a introjetar, incorporar,
você passa a ter uma coerência, aquilo que você fala está coerente com o que você faz. E aí, então, a gente passa a ter um peso muito grande de referência na vida daquela pessoa. Então, aquilo que você fala tem um peso grande que vai servir de modelo para o outro também. Eu acho que todo poder de transformação que cabe a nós, primeiramente, é a nossa mudança, é a nossa transformação. Você se transformando, você passa a ser um modelo para a sociedade em que você vive. E eu acho assim, é muito grandioso, né, todo esse conhecimento do Dojokun, esse caminho do karatê na nossa vida. As pessoas que praticam o karatê, eles sabem assim, eu tenho, vamos supor, eu tenho algum tipo de hábito que eu tenho que mudar. Se eu tenho, através do esforço, do suor, eu vou ganhando uma força interna que me torna capaz de vencer qualquer outro obstáculo lá fora. Então, acho que é muito bacana, assim, é um caminho de glória muito grande, esse caminho do karatê, né? Então, é muito benefício. É uma experiência que se adquire através do corpo, né? Com certeza. Colocando o nosso corpo em movimento, em situações específicas, né? Aquele treinamento exaustivo, aquele treinamento exigente, tudo isso é para fortalecer, né, essas capacidades internas, né? Tanto é que o Sensei Funakoshi dizia, primeiro lapidar o espírito, depois a técnica. Sim. Né? Sim. Então, passa pelo corpo. Você quer lapidar teu espírito, você tem que colocar o teu corpo à prova. Não existe essa de você ficar sentado no computador assistindo vídeos, né? E querer dizer que conhece a técnica. Não, a técnica ela tem que ser vivenciada. É como eu tentar explicar para alguém o cheiro da rosa. Não dá. A pessoa vai ter que sentir o cheiro da rosa para incorporar a vivência. Né, Sensei? Então, eu vejo isso, né? A prática do karatê, o objetivo dela é a prática em si, não é faixa preta, não é dan, né? Não é ser um grande lutador, né? Porque afinal de contas a gente vai estar alimentando o ego. Sim, sim, é verdade. E é curioso assim, você pega o Sensei Nakama aí, né? Ele vai dar curso, ele usa faixa branca, né? Então uma vez o Sensei Okazaki veio num dos cursos que ele deu, foi lá no hotel, foi alguns professores jantar com ele, e cada um podia fazer uma pergunta para ele. E aí perguntaram assim para ele, Sensei, qual que é teu kata preferido? E alguém pensava, o pessoal falava, vai ver que é o Goju Shirosho, Unsu e tal. Ele falou, Heian Shodan. Então você vê assim, é uma coisa fantástica, né? Essa ideia da simplicidade, você buscar essa transformação interna, né? Naquilo que você tem, né? Sensei, eu vou compartilhar uma experiência que pode chamar experiência mística. Tá? Oba! Eu, há uns anos atrás, né, eu fui fazer meu treinamento sozinho, meu treinamento solitário. Eu tinha um dojo que a frente era o dojo, o fundo era a minha casa. E eu fui, mas eu sempre fazia a faxina do dojo, limpava, né? Aí depois eu ia treinar. Aquele dia eu fiz tudo e estava meio apressado e tinha deixado a minha faixa preta lá no fundo de casa. Aí eu achei uma faixa branca, coloquei a faixa branca e me posicionei frente aos quadros, fiz o mokusô, né? E à frente o espelho. Na hora que eu levantei, eu me vi com a faixa branca, sabe? Me deu uma reação muito estranha, né? E depois daquele dia eu disse, toda vez que eu for fazer um treino individual, vou usar a faixa branca, né? E a partir daquele dia, todo o meu mokusô, eu pedia aos mestres, né? Porque eu uso Funakoshi Sensei, Nakayama Sensei e Sagara Sensei.
Aí eu dizia assim, fazendo mokusô, se for me permitido, por favor, né, deixe que eu entre em contato com a sabedoria de todos os senhores. Esse Bacana. é o mokusô que eu faço. Depois dessa experiência, Sensei, me vieram muitos insights, e até hoje acontece, treinando individualmente. Eu peço permissão para entrar no campo da sabedoria deles. Sim. Né? Então, muito ótimo, bacana. Eu vejo hoje, né, que o meu processo de crescimento, né, atingiu um nível porque eu simplesmente me curvei, né, diante do ego. Né? Não é faixa. Saber mais, saber menos, não interessa. O que interessa é você buscar esse autoaperfeiçoamento e estar em paz. Né? Então, com certeza. Dan, né? Ser chamado de Shihan, sabe? Isso eu vejo que é ainda uma atitude, né, que demonstra o quanto o ego está presente na vida do karateca. Eu acredito assim, Sensei, a pessoa que persiste no caminho, mais cedo ou mais tarde ela vai despertar para esses valores espirituais. Né? Se ele persistir, porque eu acho que de alguma forma ou de outra, através do treino dele, ele vai acabar acessando esse modelo de busca espiritual, né? Mas é bacana a gente se olhar para essa forma, deixa eu ver o quanto que o meu ego está falando ainda, para eu poder incorporar, porque quanto mais a gente incorpora essa sabedoria espiritual, né, que o Karatê proporciona, que esses mestres proporcionam, mais o meu ego se transforma do inferior para o superior. Porque o ego superior, o ego inferior eu quero ser o campeão e melhor de todos. No ego superior eu quero, a minha felicidade não está e que os outros me agradem, mas está naquilo que eu quero fazer para o outro. O bem que eu faço para um outro com aquilo que eu sei. Então eu acho que é bacana eu acho que tem 3 palavras que dão um significado à nossa vida, que é compaixão, respeito e humildade. Eu tenho que ter humildade para pegar na mão de quem sabe mais que eu, para poder aprender e crescer. Eu tenho que ter compaixão para pegar na mão de quem sabe menos que eu, para poder levantar. E tem que ter respeito para aquele que está no caminho dele, né? Então, está no tempo dele. Então, eu acho bacana, assim, da gente caminhando, porque o nosso exemplo, aos poucos, vai tocando o coração daqueles que ainda não despertaram. É um caminho. Eu pedi permissão ao Senpai Nakama de utilizar o termo Sagara Ryu, né? A linhagem do Sensei Sagara. Ele concordou. E eu coloquei no meu logotipo do dojo, né, Muryokan Karatê-do tridimensional Sagara Ryu, né? E 3 palavras dentro do pensamento tridimensional. Essas 3 palavras são 3 virtudes que tem a ver com o que o senhor acabou de falar. A virtude que, na verdade, eu via no Sensei Sagara, no comportamento dele. Primeiro, virtude da gratidão, virtude da compaixão, que gera a terceira virtude, que é da sabedoria. Sim. Gratidão, compaixão, sabedoria, né? Bacana. Muito então, bom. Isso eu passo muito para os meus alunos, né? Que é importante a gente ter, né, o cultivo dessas qualidades interiores junto com a prática vigorosa do Karatê. Né? Com certeza. Eu falo que são as 2 rodas, a prática consciente do Karatê e mais as virtudes. Né? Aí as rodas ficam do mesmo tamanho e se colocarmos um eixo, nós vamos caminhar
Se uma roda é pequena e a outra é grande, vai ficar girando no mesmo lugar. É verdade. Então, você pode comparar em vez de roda também, que é uma ótima ideia, colocar como asas também, né? Que você vai poder alçar o voo da sabedoria, né? as duas asas. Duas asas, que vai Não poder pode ser voar, uma crescer. pequena, né? Atrofiada e Aí não não voa. voa. Olha, É gente, verdade. poxa vida, temos O... muita coisa para falar, hein, Sensei? Mas vamos, pessoal. Eu tenho aqui no meu. Vou contar uma historinha para você, ó. Esse aqui é o nosso sensei, né? Essa foto aqui, você vê como que são as coisas. Eu vou contar uma história que poucas pessoas sabem. O sensei estava no Japão, ele ia voltar talvez em outubro, novembro. E quando foi o último final de semana de agosto, eu tive um sonho com o sensei, que ele estava jovem, bonito. Isso dois meses antes dele falecer. 3 meses. Ele estava jovem, bonito e tal, e irradiava uma luz. E aí, a minha esposa, ela nunca na vida dela lembrou de sonho, ela não sonha. Naquele sábado de manhã, eu falei assim, nossa, bem, eu sonhei com o sensei, porque o sensei vinha muito em Ribeirão, dar curso, exame, né? E eu sonhei com o sensei, e estava jovem, bonito, radiante, e falou, nossa, eu tive o mesmo sonho. Ela falou assim, liga para dona Luísa, vê o que está acontecendo. Liga para dona Luísa, oi, dona Luísa, tal, como é que tá o sensei? Ah, tá bem, eu fui buscar ele no aeroporto agora. Ninguém sabia que ele está vindo. Bom, tudo bem. Quando foi em outubro, lá em Jundiaí, tivemos o treino lá. E lá na academia do Davi. E tinha um colchão desses de ginástica olímpica. Eu falei, ô sensei, será que o senhor poderia sentar para tirar uma foto para pôr na minha academia, né? Tiramos. Aí fomos depois no restaurante almoçar. Eu fiquei 23 anos com o sensei. Eu nunca abracei o sensei. Sempre aquela reverência cordial, de respeito, apertava a mão, né? Naquele dia, eu abracei o sensei, né? E falei, não, estamos falando que vem, tal, tal, tal. E no dia 3 de dezembro, deu um treino lá. Eu estava entregando a minha academia e eu não podia, não deu na segunda-feira, eu não pude participar do treino, que o Nakama falou que parece que ele sabia que ia ser o último treino, ele deu 2 horas de treino lá, que, nossa, acabou, cansou muito e eu não pude ir, mas eu tive essa experiência do sensei, como se eu já soubesse que ele ia partir. E ainda eu estava falando hoje cedo, pessoal, quando o Nakama me ligou para falar que o sensei tinha partido, eu literalmente caí sentado no chão. Foi uma coisa assim que me pegou totalmente desprevenido. Foi uma coisa. Mas, como você disse, eu acredito na vida após a morte. Eu não sei se você sabe, ô sensei, o sensei Sagara, ele tinha um irmão de coração lá no Japão. Então, a dona Luísa contando, 3 dias depois que ele tinha já desencarnado, ele foi lá ter com esse irmão e ele falou assim, ligou para dona Luísa, falou assim, dona Luísa, o sensei estava aqui no meu pé da minha cama, mas eu não estava dormindo, eu estava acordado. Ele falou que queria ficar mais uns 10 anos aqui, mas não foi possível. Ele passou aqui para despedir de mim. A dona Luísa falou assim, nossa, é verdade, o sensei partiu e eu esqueci de te avisar. Então, a vida continua depois da grande passagem. E nós temos que ter essa consciência. O que você faz é muito importante de continuar com essa ligação mental, emocional e espiritual com o sensei. Eu não dou uma aula, não começo uma aula sem pedir a permissão dele, sem falar que ele esteja ali abençoando, nos intuindo, né? Então eu acho muito bacana assim, essa parte espiritual, que ela nos torna pessoas diferenciadas, né? Eu acho que é bacana isso aí. É uma riqueza muito grande que nós podemos ter com esse sensei, né? Muito bom. Eu tive
uma experiência muito forte depois da morte de Sensei. Logo depois, acho que 10 dias depois que Sensei faleceu, os meus filhos eram muito apegados a ele, né? Para quem não sabe, Sensei, quando eu vinha para Campo Grande, ficava hospedado aqui na minha casa. E Sensei brincava com os meus filhos, né? Ele apagava as luzes da casa e falava que era o bicho-papão, né? E se escondia. Olha só. Essa é uma parte que poucas pessoas conhecem do Sensei. Bom, e o Sensei ficava num quarto que era preparado para ele, né? Já que o senhor está falando, né? No início falou do tá desarrumado, vai lá e arruma, né? Isso é vazio, né? Não há interferência do pensamento né? Que interfira na nossa percepção das coisas e ação. Então o Sensei ficava no quarto. Olha, quando a gente ia no quarto dele, estava impecável, o lençol, né? Tudo arrumadinho, né? Sensei, ele era uma presença agradável e, mas ao mesmo tempo, uma presença leve, né? O senhor sabe disso, sabe o que eu estou falando. Sim. Sim. Então o Sensei faleceu. E aí um dia de muito calor, a gente tinha saído, eu cheguei com a minha esposa, né? Com meus filhos, eram pequenos, e a gente abriu a casa. Aí eu fui abrindo as janelas para o ar entrar, estava muito quente. Você lembra daquela brilhantina que o Sensei passava, que era uma brilhantina cheirosa? Você sentiu o cheiro dela? Por toda a casa. Espalhou por toda a casa. Até meu filho falou assim, olha o cheiro do Sensei, olha o cheiro do Sensei. Olha só. Né? Então, realmente, Sensei foi uma pessoa que nos levou para um caminho da espiritualidade, onde eu aprendi que ser muito cético na vida, né, é ser um crítico. E o crítico é aquele que jamais quer que ninguém seja melhor. Né? Verdade. Então, quando Sensei falava dos pensamentos dele em relação à espiritualidade, eu ficava chocado, né? Mas aí depois a gente vai entendendo e a gente vai percebendo que esse é o mundo dos fenômenos, que não se restringe só à matéria, né? Existe um mistério maior que envolve a todos nós. E o Sensei dizia do karatê tridimensional, contribuir para uma nova civilização espiritualista. E eu, dentro das minhas limitações, eu tento, né, no meu dojo, passar os ensinamentos, compartilhar os ensinamentos com o Sensei. E vocês que estão me ouvindo, talvez estejam espantados com o que eu estou dizendo aqui. Eu respeito as crenças de cada um. Mas o que eu estou dizendo é algo verdadeiro. São coisas que eu vivenciei. Tá? Então, por isso eu me posiciono aqui ao vivo e falo dessas minhas experiências. Porque não é só matéria. Você sabe que você me fez lembrar duas coisas que ele falava, né? Uma, ele me falou uma vez assim, que a nossa maior defesa é o nosso pensamento, é a nossa energia. Então, assim, se você tem um pensamento equilibrado, de luz, a tua aura em torno de você vai ficar um campo de luz. Então ele falava assim, um ladrão pensa assim, vou assaltar aquela pessoa. A hora que o ladrão irradia aquela onda e bate naquele campo de luz, não encontra sintonia, aquela onda volta para ele e fala assim, não sei por que eu vou assaltar outro. Então ele falava muito isso, a questão do nosso campo de energia que nos protege. E ele falava também da mente vazia,
que a luz do céu, a luz do universo, a luz a mente estando vazia, a luz entra, que a gente se nutre dessa luz. Várias vezes ele falava sobre essa questão da mente vazia, que a luz que está no cosmo, ela entra em nós, né? Então são conhecimentos, né, que ultrapassa, né, essa questão nossa da dimensão 3D, né? As pessoas elas se relacionam pelo 3D, né? É o que eu estou vendo, é o que existe. Não, existe muito mais além disso. Muito Isso aqui mais. é um simples modelo de reação, de manifestação. E, né? e lembrando que, acima de tudo, né, nós somos o karatê é uma ferramenta para a gente alcançar esse nível de consciência. Isso mesmo. É um instrumento. É um instrumento grande onde... E eu costumo dizer que, a partir de agora, Sensei, eu quero fazer as minhas viagens carregando pouca coisa na mala, tá? Para poder curtir a viagem. Sensei, estamos chegando ao final. Nossa, foi muito emocionante. Você sabia só uma coisinha a mais? Sensei, fala uma coisinha a mais. Tem uma historinha, porque assim, tem um provérbio chinês que fala assim, conhecer o significado da satisfação já é riqueza suficiente. O caminho do karatê é um caminho para dentro. Quanto mais eu me repleto, mais eu me encho, quanto mais eu me encontro, quanto mais eu entro em contato com a minha essência, mais eu me encho de bem-estar, de satisfação, de paz. Menos necessidade eu tenho das coisas externas. Aquela pessoa que tem dentro vazio, ela procura ter as coisas externas para poder encher o interno, só que nunca vai encher porque nunca basta, né? Vem as compulsões. Mas você me fez lembrar uma historinha que tinha um mestre, que ele morava no alto de uma montanha, e ele não tinha nada na casa dele, era uma pessoa muito simples, porque as riquezas eram internas, né? E aí ele estava chegando em casa, estava começando já a anoitecer, ele viu que tinha um ladrão entrado na casa dele e indo embora de mãos vazias. E ele falou assim para esse ladrão, espere um pouco, não é justo que você tenha vindo de tão longe para me roubar e volte de mãos vazias. Pelo menos leve minha roupa. E o ladrão pegou a roupa dele e foi embora. E aí esse mestre falou assim, que pena que eu não posso doar essa lua tão bela para ele. Né? Que aquela pessoa estava tão apegada às coisas materiais, ele jamais entenderia da grandeza de uma beleza da lua, no caso, né? Então o que você falou é muito importante, assim, quanto mais a gente está internamente repleto, menos necessidade do externo para se sentir bem, né? Eu vou te confessar uma coisa, Sensei. Quando eu estava perto do Sensei Sagara, eu ficava policiando meus pensamentos. Sabe por quê? Uma vez eu ia participar do Campeonato Brasileiro, né? Faltava uma semana e Sensei veio para Campo Grande, né? E eu estava em dúvida qual kata que eu ia fazer no campeonato, né? O primeiro kata, né? Não lembro. E eu, mas com receio de perguntar ao Sensei, né? Porque você já viu, né? O Sensei olha a gente fazendo kata e às vezes ele nem quer comentar, né? Aí puxa, se eu pergunto... Aí eu lembro que a gente saiu para ir no Mercadão Municipal fazer umas compras, né? E eu quieto, né? O Sensei falava pouco e eu... né? Mas será que eu pergunto? Quando a gente desceu do carro, Bombonato, Sensei ficou em chicote e fez aqueles alongamentos nas costas, né? Que ele costumava fazer, lembra? De repente, ele fez assim, ó. Né? Isso no estacionamento. Aí ele falou assim para mim, Soltim é muito bom pro nosso biotipo, né? Era a dúvida que eu tinha. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou parar de pensar perto do Sensei, daqui a pouco está captando tudo. Vai captar coisa que vai me deixar muito mal. Vai nada, Sensei nunca julgou a nós. Sensei sempre nos aceitou como somos, né? Últimas palavras, Sensei, por favor, aos nossos ouvintes.
Ó, quem está no karatê, persevere. Que comece a olhar o karatê de uma forma mais ampla e persevere. Tem um provérbio japonês que fala assim, ó, ou não comece, ou se começou, não pare. Eu acredito assim, piamente, né? Isso é uma crença muito viva na minha alma, de que o karatê ele deve servir de estrutura espiritual, mental, emocional, como um guia, né, para a pessoa de conduta, ética, moral na terra, na vida da pessoa. Ela vai ter uma vida de triunfo, de glória, de felicidade, de paz, harmonia e sucesso, porque tem toda a mesma filosofia de progresso, de sucesso, precisa de foco, concentração, determinação, você concentrar a tua energia naquilo ali. Então, os benefícios que o karatê traz para uma vida de uma pessoa, em qualquer fase da vida, são muito grandes, né? São imensos, né? Então, a sugestão é assim, minha palavra, né? Que se tiver alguém assistindo essa live nossa que nunca fez karatê, que procure um bom professor, que tenha esse lado espiritual também, não só material, para que ele possa encontrar nesse caminho um meio de autoevolução, de autoaperfeiçoamento, que naturalmente vai trazer mais felicidade, mais bem-estar e saúde, em todos os aspectos, né? Social, familiar, pessoal, né? Então, eu acho assim, é uma riqueza muito grande que precisa ser melhor estudada e aprendida e colocada em prática, né? Perfeito. Eu tenho muita gratidão, Sensei Nakama aí. Ele vem aqui em Ribeirão desde 95 e eu me sinto um faixa branca perto dele. É muito conhecimento, né? E por falar então, muita gratidão. Ok. Muita gratidão. Por falar em Senpai Nakama, eu e o Senpai Nakama vamos realizar no próximo sábado o seminário Kanku. Sensei Nakama vai passar todo o conhecimento dele no Kankudai, tá? Olha aí. E eu vou passar os detalhes do Kankusho, tá? Sábado que vem, às 8 da manhã, 9 da manhã, horário de Brasília, tá? Vou estar divulgando a partir de segunda-feira o seminário, tá? A um preço super acessível, que eu acredito que vai ser de um grande benefício para todos, tá? Então, sábado que vem, seminário Kanku, eu e o Sensei Nakama, com Kankudai e eu com Kankusho, tá? Às 9 da manhã, começa. Às 9 da manhã, tá? Vai estar sendo divulgado na minha rede, tá? E que alegria. Vou anunciando o seminário ISKF que vai ocorrer em Uberlândia em julho. Sim. 29, final de julho. E 1º de agosto, tá? Quem é da região aí de Minas Gerais, próximo a Uberlândia, ou até distante mesmo, tá? Procurem entrar em contato com o Sensei Omar de Uberlândia, ok? É isso. Gratidão, Sensei, muito obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar com o senhor, viu? E obrigado a todos os seguidores, tá? Muita gratidão.